Hoje vamos para a segunda aula sobre a oratória no momento eleitoral e falaremos sobre as expressões faciais, gestuais e a postura corporal. De acordo com o estudo feito na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, as expressões faciais nos primeiros momentos de aparição dos candidatos ao Senado na televisão decidiu 70% das cadeiras, se tomando como base as microexpressões faciais, que são quase imperceptíveis. Vamos dar como exemplo duas imagens da mesma pessoa com expressões diferentes. Preste atenção e veja se consegue identificar o sentimento expressado na imagem que vai passar rapidamente. Conseguiu identificar? Vou dar mais uma chance. Os que responderam tristeza acertaram. Agora imagine você aparecendo no vídeo falando de alegria e seu sorriso demonstra medo. Não vendo a hora para que aquele momento acabe logo. O sorriso forçado e com segundas intenções pode enganar o consciente, mas não o inconsciente das pessoas, pois lá estão as percepções para a preservação da vida. Tente descobrir qual sorriso é de alguém que podemos confiar. Se escolheu a opção 7, escolheu uma candidata com um sorriso sarcástico. Se escolheu a opção 8, é de alguém que está sorrindo por obrigação. E se escolheu a 9, é de uma pessoa que está desmerecendo alguém. O sorriso verdadeiro mexe com toda a face, inclusive com os olhos. Como o craque da seleção, os olhos ficam mais fechados por ação de toda a musculatura da face e não apenas da boca. Quem sorri apenas com a boca passa uma conotação de um sorriso falso, artificial. Vamos comparar o sorriso da foto de campanha ao Senado de Hillary Clinton e uma foto com o sorriso espontâneo. Na foto de campanha podemos notar que os olhos, apesar de estarem participando do sorriso, têm pouca tensão e poucas rugas. As narinas estão bem alinhadas. A boca está aberta mostrando os dentes com um padrão pouco natural, cantos da boca para trás e elevados. Enquanto que no sorriso espontâneo, as rugas e os pés de galinha mostram a participação efetiva dos olhos no sorriso. As narinas estão elevadas e mais dilatadas, e o canto da boca mais aberto no sentido lateral. Lembre-se que ao falar, apenas os olhos e testa continuam o sorriso e acentuam mais as expressões. A boca não participa de forma tão ativa, preservando os movimentos dos lábios para uma boa dicção. Quando usamos a voz, precisamos movimentar os lábios e a face entra em ação participando com as expressões faciais. Em seguida, vêm os movimentos dos braços e das mãos, fazendo com que a pessoa consiga sentir o que queremos dizer, tornando o nosso interlocutor um elemento ativo, deixando que o discurso passe de um simples monólogo para se tornar um diálogo. Quando as expressões gestuais exemplificam o que estamos falando, esse conjunto de expressões ganha muita força no poder de convencimento e de empatia com os nossos espectadores. Só devemos cuidar para que os movimentos sejam coordenados com o discurso, que deem um sentido e ênfase ao conteúdo e que não sejam exagerados, principalmente na televisão. Vamos ver alguns movimentos básicos para o discurso. Passado. Todos os movimentos devem ser de frente para trás, normalmente no sentido vertical, como que sinalizando para trás do corpo. Presente. Já o tempo presente, os movimentos devem apontar
para baixo, nunca para trás ou para frente. E o futuro, os movimentos devem ser para frente, apontando para o horizonte ou para cima, nunca para baixo. Outros movimentos básicos, principalmente em discurso político e motivacional, são numerar, separar, unir, quebrar, colocar, tirar, força e coragem. As pessoas que usam os dedos e palmas da mão para se comunicar têm um forte aliado na qualidade da dicção. E a última expressão que você deve aperfeiçoar para estar pronto para atuar na TV e em discursos públicos é a postura corporal. Muitos não dão valor para essa questão porque não entendem que o corpo é que suporta e conduz todas as expressões que estudamos até aqui. Nosso corpo sempre deve demonstrar postura com intenção comunicativa e nunca de defesa, tensão ou desprezo. A cabeça deve estar sempre nivelada, nunca torta para um dos lados, o que denota desprezo à plateia. Nunca muito elevada, denotando arrogância e orgulho. E, em hipótese alguma, abaixada. Esse comportamento é de pessoas que se sentem inferiores aos demais. Procure ficar sempre na posição que forme um ângulo de 90 graus entre o queixo e o peito. Os olhos não devem viajar no infinito, olhando para o horizonte. Esse olhar denota timidez, insegurança e falta de preparo. O olhar fixo, além de despreparo, pode aparentar desprezo pelos presentes na plateia. Alterne sempre o olhar, olhando para algumas pessoas que conheça e as que estão gostando do assunto, e olhares que visualizem um bloco de pessoas. Quando for olhar para o lado, nunca movimente apenas os olhos. Faça esse movimento associando com o movimento da cabeça. Os braços sempre devem ficar soltos e ao lado do corpo, de preferência flexionados na altura do abdômen, pois dessa postura nascem a maioria dos movimentos gestuais. O tronco deve ficar levemente inclinado para frente, demonstrando intenção comunicativa, e devem acompanhar a maioria dos movimentos da cabeça, demonstrando direção e objetividade. Os joelhos devem ficar levemente flexionados, deixando a perna mais relaxada, sem uma hiperflexão posterior, deixando que a circulação do sangue na região espinal seja mais livre, colaborando no raciocínio e no improviso durante o discurso. O quadril não deve ficar apoiado em apenas uma das pernas, e sim nas duas. Essa posição nunca deve acontecer. Os pés devem ficar com a planta inteira no chão. Não ande sobre os calcanhares ou na ponta dos pés, de passadas começando com o calcanhar e terminando no dedão. Isso também vai ajudar na sua dicção. Quando estiver parado, mantenha os pés separados. Essa postura proporciona uma base estável, trazendo mais segurança e confiança ao orador. E nunca faça movimento tanto com as pernas como com os pés, sem intenção de se locomover. Dê passos em direção às pessoas a quem quer dirigir a palavra. No material de apoio, você tem vários exercícios relacionados com as expressões faciais, gestuais e corporal. Antes de iniciar os exercícios, treine a respiração, faça um alongamento, associe tudo isso a um discurso ou texto de seu interesse.